E se a sua irmã tivesse sido finalizada por um assassino mascarado 20 anos atrás? Do nada você se depara com uma máquina do tempo e volta pro passado, percebendo que a sua irmã ainda está viva. No entanto, em poucos dias ela vai ter que encontrar o danado mascarado. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Corte no Tempo, filme lançado em 2024 e que é um mini sucesso na Netflix. No vídeo de hoje eu vou resumir o que aconteceu nessa história, contar quantas pessoas se deram mal e dar as melhores dicas para derrotar esse serial killer danado. No entanto, antes, se inscreve no canal e dá uma tramontinada nesse like. Também segue a gente nas redes sociais, no Insta da página ednerd.canal e no meu pessoal também, no @eddebarros. Se você curte filmes com essa pegada, eu vou deixar dois aí na descrição do vídeo bem legais que eu já fiz aqui. Nesse caso, como derrotar 16 facadas e como derrotar a morte te dá parabéns. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia em abril de 2003, quando nós conhecemos Summer, uma garota muito popular vivendo na pacata cidade de Sweetly. Ela tá chegando numa festa clandestina no meio de uma fazenda, sendo que todos os jovens dinâmicos ali estão participando do evento para honrar a memória de 3 outros alunos, nesse caso Amy, Brian e Val, que recentemente foram finalizados por um serial killer apelidado de Slasher de Sweetly. Logo aí já dá pra derrotar esse filme. Se tem um assassino doido passando facão em todo mundo numa cidade, a última coisa que você quer fazer é sair de casa e ainda mais ficar num lugar aberto cheio de gente à sua volta, sendo que é muito provável que uma delas seja o assassino. Portanto, se trancar dentro de casa e barricar as entradas é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Outra ideia para derrotar esse filme é meter o pé desse lugar, sei lá, vai passar um final de semana na Disney ou coisa parecida, pelo menos até acharem um assassino. Infelizmente, Summer é teimosa e vai na festa mesmo assim. Lá ela tromba com Quinn, o amigo dela nerd, que entrega um envelope pra garota. No entanto, Summer simplesmente ignora o cara, deixando ele no banco da friend zone. Nossa, você é muito feio. Além de Quinn, outro cara que leva uma bota é Ethan, o ex-namorado da garota, que pede pra dançar com ela, sendo também esnobado. Summer então burramente vai até o banheiro, e o pior é que ela faz isso sozinha. Outro erro nesse caso. Como Summer era muito popular, ela pelo menos poderia ter chamado umas amigas pra ir junto, sendo que dessa forma o mascarado se sentiria menos tentado a entrar lá. Dane-se, porque nesse meio tempo a polícia chega na fazenda e bota todos os alunos pra correr. Infelizmente isso deixa o local praticamente deserto, sendo que uma figura mascarada aparece na frente de Summer e começa a perseguir a garota com uma faca. Como Summer não tá muito familiarizada com a região, ela acaba dando de cara com o celeiro, de onde ela vê os jovens dinâmicos indo embora. Mano, esse filme aqui é tão mequetrefe que, pelo amor de Deus, olha o tamanho desse muro. Sem brincadeira, se essa garota aí tiver 1,65 m, quer dizer que essa estrutura deve ter no máximo 1,80 m. Como a parada é feita de madeira, ela poderia ter facilmente escalado, sendo que isso demoraria uns 10 segundos pra fazer, mas não, ela prefere ficar ali pedindo por ajuda, dando assim tempo pro mascarado chegar por trás dela e devidamente a finalizar com uma foice. Personagens burros, é difícil imaginar um cartoon sem eles, né? 20 anos depois, a gente conhece uma outra jovem dinâmica que tá estudando na mesma escola onde Summer estudava 20 anos atrás. O nome dela é Lucy, sendo que ela é uma garota muito inteligente e olha só, é irmã de Summer. O problema é que ela se sente meio esnobada pelos pais, que nunca superaram a passagem de Summer pro além. Isso gerou uma espécie de sentimento autoprotetor por parte deles, que não deixam Lucy nem sair pra comprar um pãozinho de domingo. O problema é que a garota foi aceita no estágio na NASA, sendo que o trabalho vai ser em Washington. Obviamente os pais dizem que ela não vai nem lascando, o que deixa a Lucy bastante decepcionada. Não bastando isso, a cidade nunca superou o que aconteceu 20 anos antes, e o pior é que nunca conseguiram capturar o carrasco de Sweetly. De certa forma, muitas pessoas abandonaram a cidade, causando um caos econômico. A única empresa de destaque na região é a SOR, onde Jill, o pai da garota, trabalha. Ele fala que vai conseguir um estágio pra ela lá, já que atualmente a empresa tá trabalhando numa coisa muito interessante: manipulação de energia nuclear. Enfim, ela e os pais vão até o memorial de Summer, onde prestam as condolências pela passagem da garota pro além. Summer então repara que esqueceu alguma coisa no carro. No entanto, ela vê um flash vindo do celeiro, o mesmo lugar onde a irmã dela foi fatiada. Como a curiosidade bate mais forte, ela entra lá e descobre um dispositivo futurista, uma máquina do tempo. Oh, meu Deus!
Derrotar esse filme seria simples, simplesmente se ela não desse dedada em coisas que ela não sabe o que são. Dane-se, porque ela faz isso mesmo assim. E é então que a gente descobre que a máquina do tempo tá setada pra voltar pro dia 16 de abril de 2003, 2 dias antes da passagem da irmã dela pro além. Ao perceber que fez cagadinha, já é tarde, porque a máquina do tempo é acionada e transporta a garota exatamente pra essa data. Inicialmente a garota não sabe muito bem o que tá rolando, até que ela se depara com jovens dinâmicos vestidos exatamente como a Kelly Key em 2003. Não bastando isso, Lucy dá de cara com a irmã, que obviamente não a reconhece, já que Lucy só nasceu depois da partida dela pro além. A garota obviamente fica muito surpresa com o que tá acontecendo e decide dar uma de candinha, observando tudo que a irmã faz por lá. É então que Summer dá mais uma bota em Ethan, se recusando a explicar o porquê que ela terminou o namoro com ele. Desesperada pra consertar o que ela fez, Lucy decide trocar uma ideia com o professor de ciências dela, nesse caso o Sr. Fleming, que olha só, já dava aula nessa época. Eu não sei não, mas esse cara me parece o Van Helsing do Paraguai. A garota então começa a questioná-lo sobre viagens no tempo. No entanto, o cara simplesmente dá risada e fala que nada daquilo é possível. Porém, quem tava de ouvido na conversa era a Queen, que é basicamente um perito em física quântica. O garoto então começa a fazer uma amizade com Lucy e diz que viagem no tempo é uma coisa muito complicada e que haja o que houver, a pessoa que viajou através do tecido no tempo nunca deve alterar o que aconteceu, já que isso pode criar um evento em cascata, levando à destruição do planeta. Infelizmente, Queen não vai poder mais explicar sobre o assunto, já que Ethan, Brian e mais alguns caras pegam o garoto no colo e decidem jogá-lo no lago, indicando que Queen era o alvo predileto da bulinagem alheia. Infelizmente, o garotinho não aprendeu a nadar e implora para que eles não prossigam com o plano. Como Lucy tá vivendo em 2023, ela obviamente não gosta do politicamente incorreto e dá uma carteirada, mandando o Ethan soltar o garoto. Confuso por não conhecer Lucy, o cara tenta questionar a garota, que aproveita a deixa e joga o garoto no lago. Queen obviamente fica muito agradecido pelo servicinho de Lucy e sem tempo a perder, decide revelar que ela é uma viajante no tempo. O cara obviamente não acredita, pelo menos não até ela mostrar o celular pra ele. Os dois então vão até o celeiro e encontram a máquina do tempo. O problema é que ela tá descarregada, sendo que Queen deduz que precisam recarregar o combustível. Segundo a teoria dele, a paradinha é feita de energia nuclear. E adivinha quem que fabricou o composto? Isso mesmo, a empresa Sonar, a mesma onde o pai dela trabalhava. Lucy então percebe que vai ter que ir até a casa dos pais pegar o crachá de Jill, justamente para invadir a empresa dele e roubar o composto nuclear. Para fazer isso, Queen tem uma ótima desculpa, já que como ele é um nerd de carteirinha, o cara era responsável por fazer a tarefa de casa de Summer, já que ele não é um cara muito bom com as garotas e acha que é isso que vai fazer Summer se interessar por ele romanticamente, o que eu já vou avisando, ele tá completamente enganado. Mas que idiota! Enfim, com esse pretexto, Queen deixa a Lucy lá e diz que não conseguiu terminar o trabalho de química da garota a tempo. Porém, ele diz que Lucy é muito mais inteligente e pode ajudar a Summer a terminar a tarefinha de casa. Ao chegar lá, a Lucy revê os pais, mesmo que eles não saibam quem ela é. Como os dois são cozinheiros de mão cheia, convidam a garota para jantar com eles. Apesar desse ótimo momento em família, Lucy repara que os pais estão diferentes no passado, mais felizes e também muito mais mão aberta com a filha primogênita. Lucy então resolve sondar os dois, perguntando se eles já tiveram a ideia de ter uma segunda filha. É aí que eles fazem o sinal da cruz e dizem que jamais pensariam nisso, já que a criação de Summer foi complicado bastante. É aí que Lucy deduz que eles só tiveram ela como segunda filha porque estavam devastados com a passagem de Summer pro além. Basicamente, ela foi uma espécie de tampão emocional e é justamente por isso que ela recebe um tratamento de segunda categoria no futuro. Enfim, as duas garotas dinâmicas vão pro quarto, onde se tornam best friends. Summer tá muito chateada, já que por ela ser meio burrinha na escola, a mãe a deixou de castigo, impedindo que ela fosse no shopping com seus melhores amigos. Esse roteiro é tão mequetrefe que a gente só vê uma cena dela no corredor com esses supostos melhores amigos. Eu tô me referindo a Brian e Val, que em questão de minutos estão prestes a enfrentar o carrasco de Sweetly. Como isso tá alugando a mente de Lucy, ela decide desabafar com Summer e pergunta o que ela faria caso pudesse evitar uma tragédia. A irmã mais velha então fala que faria de tudo para impedir que isso acontecesse. Magicamente, esse comentário faz Lucy mudar de ideia, sendo que ela vai correndo pro shopping. Tudo bem. Infelizmente, o carrasco já tá se camuflando na mesma loja de roupa onde Brian e Val se encontram. Enquanto a garota vai no provador trocar de roupa, a gente vê Brian tentando pegar um CD no chão. Infelizmente, ele acaba se deparando com as botas do assassino, que quebra o CD no meio e finca na garganta do danado. Nessa situação, não tinha muito que Brian fizesse, já que infelizmente, tanto no passado quanto no futuro, ele é a primeira vítima do carrasco. Contudo, o mesmo não pode ser dito de Val, que sai do provador e se depara com a situação. Ela só não vira marmita porque Lucy
entra na loja e distrai o assassino, permitindo que as duas escapem. O problema é que elas descem as escadas rolantes só pra ver o Carrasco bloqueando o caminho delas lá embaixo, o que indica que ele de alguma forma consegue se teletransportar. O quê? Como Val não tem coordenação motora, ela tropeça e cai no chão, sendo levada de bandeja pro assassino que tá esperando por ela no final da escada. Cara, na moral, olha quantos segundos ela perdeu olhando pra ele enquanto a garota descia. O que eu quero dizer é que muito facilmente ela poderia ter se erguido e subido novamente, mas deixa pra lá porque o Carrasco de Sweetly pega a cabeça da garota e a maceta na escada. Como a Netflix foi cagona com esse filme e muito provavelmente estava com medo que ele recebesse uma classificação indicativa alta, ela basicamente mandou a diretora do filme fazer vários cortes, que infelizmente impedem que a gente veja a finalização da garota. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Enfim, Lucy chama o segurança do shopping, que com certeza deve ter se graduado no dia anterior, porque, mano, olha que profissional idiota. Ele vê o mascarado macetando a cara de Val, e o que ele faz? Ele se aproxima do meliante e tenta tirá-lo da escada. Nesse caso, a maioria dos seguranças de shoppings nos Estados Unidos podem usar algumas armas, podendo até mesmo ser de fogo, como no caso dos estados do Texas e Oregon. No entanto, é mais comum que esses seguranças carreguem outros apetrechos, como por exemplo, cacetetes e tasers de choque, que o danado aí deveria ter usado nessa exata hora. Dessa forma, ele conseguiria aplicar uma carga elétrica no danado, nocauteando o Carrasco de Sweetly e o entregando pra polícia depois. Dane-se, porque a interferência de Lucy no tempo dá errado e o segurança acaba sendo tramontinado, algo que não tinha acontecido na linha do tempo original. Infelizmente, isso acaba mexendo com o psicológico de Lucy, que se sente culpada pela partida do segurança pro além. Ela então vai dormir na casa de Quinn, que fala mais uma vez pra garota não interferir na linha temporal, ou seja, ela não pode evitar o que já aconteceu. O garoto fala que o melhor plano que eles têm no momento é colocar a máquina do tempo pra funcionar, o que obriga a garota mais uma vez a voltar na casa de Summer e tentar pegar o crachá do pai dela. Só que, mano, eu não sei não, mas isso aí parece perda de tempo na minha opinião. Se Lucy tinha uma evidência de que ela era do futuro, e eu me refiro ao celular, ela poderia ter chamado Jill e mostrado como ele seria no futuro, ou seja, 20 anos mais velho. Como o cara trabalhava com uma tecnologia avançada, eu duvido muito que ele não fosse acreditar na garota. Eventualmente ela poderia contar alguma mentira, sei lá, dizer que as máquinas tinham se rebelado no futuro e que ela precisava pegar a energia nuclear do passado para poder mudar o futuro. Dessa forma ela não precisaria entrar em mais detalhes e muito menos comentar que Summer estava na lista do Carrasco. Aí vocês devem estar pensando, pô Ed, mas se ela não fizer nada, a própria irmã de Lucy vai de base, exatamente como aconteceu na linha do tempo original. Eu sei disso, porém Quinn já tinha falado pra ela não mudar as coisas. Além do mais, tem o fato de que se ela salvar a irmã, os pais dela não vão ficar tristes por perderem a filha, e muito menos vão forufar pra fazer a segunda filha, nesse caso, Lucy. Basicamente, se ela salvar Summer no passado, ela muito provavelmente não vai existir no futuro. Nessa situação, eu tentaria fazer algo ousado. O primeiro ponto seria convencer o meu pai de que eu era do futuro. Se ele me ajudasse a pegar o combustível nuclear, eu tentaria deixar algum objeto pessoal com ele, algo que tinha pertencido a mim no futuro. Depois disso, eu faria a viagem no tempo e falaria com meu pai novamente, só que a versão dele do futuro. Se ele tivesse com o item pessoal que eu tinha entregado a ele no passado, isso também significaria que eu tinha conseguido alterar o tempo. Portanto, realmente, isso vai afetar o meu nascimento no futuro. Portanto, é algo que eu não posso fazer. Contudo, teóricos dizem que não é assim que a viagem no tempo funciona. Basicamente, a física quântica acredita que se você mudar o passado, isso não vai alterar o seu futuro como você conhece, e sim criar uma outra linha do tempo. Se a gente considerar essa segunda opção, Lucy não encontraria o item pessoal com o pai dela na versão do futuro, que muito provavelmente também não se lembraria da conversa que eles tiveram no passado. Se realmente essa teoria estiver certa, Lucy poderia simplesmente ter pegado a célula de combustível nuclear e voltado para o passado novamente. Dessa forma, Lucy poderia salvar a irmã sem comprometer o nascimento dela, pois mudar o passado não muda o futuro. Yes, science! Sabendo disso, Lucy poderia programar a máquina do tempo mais uma vez e ficar esperando o Carrasco de Sweetly aparecer no shopping. Depois disso, era só ter dado um pipoco pelas costas dele, evitando assim as passagens de Brian e Val pro além. Dane-se, porque a garota simplesmente prefere roubar o crachá do pai, que a pega com a boca na botija. A garota tenta desconversar e acaba se safando dessa. No entanto, quem chama a garota pra chincha é Summer, que suspeita que a garota saiba alguma coisa sobre o Carrasco de Sweetly, ainda mais porque ela tinha citado que poderia impedir alguma coisa trágica de acontecer na noite anterior. Como Lucy fica no corner, ela resolve
resolve desabafar, dizendo que é do futuro. Não bastando isso, a teoria dela é que Ethan é o carrasco de Sweetly, já que antes de ir pro passado, ela tinha dado uma fuçada no quarto da irmã e achou um bilhetinho escondido debaixo de uma tábua de madeira. A mensagem no bilhete dizia que Summer iria se arrepender, sendo que a assinatura era apenas um E de Ethan. O problema é que Summer fala que não conhece aquele bilhete. Algumas horas se passam e aí que a gente vê Summer abrindo o armário dela, sendo que dentro dele tem o mesmo bilhete que Lucy tinha dado pra ela horas antes. Isso faz Summer ir atrás de Lucy na garagem de Quinn, que fica ressabiado por Lucy não ter respeitado as regras de viagem no tempo. Nesse caso, o fato dela ter revelado o grande mistério pra irmã dela. Summer pressente que mais alguém vai se ferrar e pergunta pra Lucy quem vai ser o azarado. É então que ela diz que a próxima vítima do carrasco é Emily, a ex-melhor amiga de Summer, que fala que não pode deixar isso acontecer com a garota. Como Quinn já tá na dela, Summer consegue o que quer e convence o garoto a ir até o museu resgatar a Emily. Lucy então pergunta se o cara ficou doidão, já que a teoria dele dizia que se alterassem alguma coisa, o mundo poderia acabar na Terceira Guerra Mundial no futuro. Como a cabeça de baixo sempre pensa mais firme do que a cabeça de cima, Quinn diz pra ela cagar nisso e juntos o trio Parada Burra vai até o museu salvar a Emily. Eu quero transar! Nessa hora eu me pergunto, todo mundo tinha telefone fixo nessa época, custava ter ligado pra polícia e falado quem seria a próxima vítima do carrasco e onde que Emily estaria nesse exato momento? Eu acho que não, porque os três frangotes vão até lá e o que eles fazem ao chegar no museu? O trio se separa. Cara, se separar em filme de terror, como eu já disse em 537 outras vezes no canal, é sempre uma má ideia. Ainda mais considerando o fato dos três aí não estarem montados no shape, que com certeza vai fazer eles tomarem um sacode do carrasco. Enfim, Summer acaba trombando com Emily e por um triz a garota não vira sashimi. O pessoal então foge do museu e levam Emily pra casa dela. Summer então acompanha a garota até a porta de casa e é aí que a gente entende que elas não eram apenas amigas, e sim tinham um relacionamento. O tal bilhete que Summer tinha pegado no armário na verdade não era de Ethan e sim de Emily, cuja mensagem de que ela iria se arrepender se referia ao fato dela não sair do armário junto com Emily, o que também explica o fato dela ter terminado com Ethan, já que Summer joga no próprio time. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Lucy então pergunta pra Quinn se não podem salvar a próxima vítima do carrasco, que pergunta quem é. Ao descobrir que se trata de Summer, o garoto pira na batatinha e logo concorda em salvar a garota, dando a ideia pra eles meterem o pé na estrada nesse exato momento. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Só que, mano, em vez deles fazerem isso não, Lucy acha melhor levar a garota pra sair, irem no restaurante pra ela tentar contar que ela é a próxima da lista. Eu não sei não, isso me parece meio trabalhoso, não é não? Enquanto elas devoram um delicioso cheesecake de morango, Lucy acaba explanando o segredinho de Summer, que fala que tinha combinado de Emily de contar pros pais primeiro. No entanto, quando o dia chegou, ela amarelou e não teve coragem de sair do armário. Eu
gosto de mulheres. Enfim, quando Lucy vai falar que ela é a próxima da lista, a garota fica com medo de anular o próprio nascimento e desiste do plano, indo dormir com a irmã mais tarde. No dia seguinte, ela finalmente consegue pegar o crachá do pai e vai até a garagem de Quinn. No entanto, o garoto não tá lá, sendo que ela resolve fuçar no que tá quieto e acaba encontrando uma cartinha escrita pelo garoto, a mesma que a gente tinha visto lá no começo do filme. É aí que Lucy entende que o cara tava chonado na irmã dela e iria se declarar no dia da festa. Ela confronta a Quinn a respeito disso. No entanto, o garoto diz que não tá fazendo isso por Summer, e sim porque é a coisa certa a se fazer. Sei. Enfim, isso convence Lucy a finalmente revelar a história pra irmã, falando que ela vai rodar daqui a pouco. No entanto, Lucy pede que Summer acredite nela, já que ela tem um plano de evitar que a irmã mais velha vá pro além. Enquanto Lucy e Quinn vão até a usina nuclear, a gente vê Summer chegando na tal festa, e não somente contando pros pais, e sim pra escola toda, já que ela dá uns pegas em Emily e vai pro celeiro com o objetivo de colocar o plano de Lucy em ação. Por falar na garota, Lucy e Quinn chegam na sala, onde ficava armazenada a antimatéria, o tal combustível necessário para fazer a viagem no tempo. O problema é que eles descobrem que o carrasco de Sweetley já tinha dado uma passada por lá, justamente porque o segurança da instalação já tinha sido abatido. É então que os dois chegam à conclusão que o Slasher na verdade é um viajante no tempo, e que ele tinha ido lá para pegar uma célula de antimatéria também, afinal ele precisa voltar para sua linha temporal. Felizmente o cara tinha sido cortês e acabou deixando mais uma latinha de combustível futurista. Enquanto isso, Summer começa a ser perseguida pelo carrasco. No entanto, agora ela tá preparada e o leva pra entrada do celeiro, onde Quinn e Lucy chegam em grande estilo, quebrando a porta da estrutura e atropelando o danadinho no processo. Eles conseguem salvar a vida de Summer, que entra no carro. No entanto, o carrasco não se dá por vencido tão fácil assim e começa a se levantar. Nessa hora, os três poderiam ter saído do carro e pegado aquelas tábuas que estavam no chão. Depois disso, era só ter quebrado a cumbuca do carrasco de Sweetley. Infelizmente, eles preferem dar ré, e aí com o mascarado se revela, e a gente percebe que a identidade dele é o Quinn, mas não esse que tá do lado das garotas, e sim uma versão alternativa de outra linha temporal. Isso deixa o Quinn do bem bastante perturbado, que leva as garotas até a oficina dele. Lá, Quinn promete pra Lucy que nunca vai se transformar naquele monstro. Lucy, por outro lado, diz que acredita nele e fala pra ele e Summer enrolarem o carrasco, enquanto ela carrega a máquina do tempo. Não demora muito pro Quinn do mal entrar lá também e começar a dar um monólogo. A versão maligna revela o motivo dele ter fatiado todo mundo no passado, já que segundo ele, a galera da escola fazia bulinagem com ele direto, sendo que a gota d'água foi o dia em que Brian e Ethan o jogaram no rio. Naquela ocasião, o Quinn do mal fala que Summer apenas olhou a situação e deu risada dele. Não bastando isso, a parada só piorou, porque no dia da tal festa do começo do filme, ele tentou entregar a cartinha pra garota se declarando. Porém, na ocasião, a Summer daquela linha temporal falou que os dois nunca iriam ficar juntos, pois Quinn era patético. O cara então começou a se dedicar à criação da máquina do tempo, pois o plano dele era finalizar Summer e seus melhores amigos, e logo depois desaparecer pelo tempo. O cara então vai pra cima de Summer. No entanto, Quinn do bem fica na frente e pega um estilete, ameaçando se auto-finalizar, já que na opinião dele, isso vai destruir a versão alternativa do Quinn do mal. No entanto, o vilão dá risada da situação e fala que não é assim que a viagem do tempo funciona. Nessa hora, se vocês repararem bem, tem um estande cheio de ferramentas bem atrás de Lucy, que tá equipado com chaves de roda e até mesmo um serrote gigantesco. Sendo assim, o trio parada burra aí poderia ter se armado justamente pra surpreender o Quinn do mal assim que ele entrasse naquele lugar. Mas não, eles preferem ficar ali trocando ideia até que a célula de energia carrega a máquina do tempo e Lucy aproveita pra pegar o Quinn do mal pelo cangote e se transportar pro futuro. Os dois então se veem no estacionamento, sendo que o Quinn do mal fica tinindo pra tramontinar a garota também. No entanto, ela é ligeira e pega um carregador elétrico de carro, o enfiando na frente do garoto, que burramente espeta a parada com uma faca, conduzindo eletricidade pra todo o corpo dele. O Quinn do mal cai no chão, sendo que Lucy vai confirmar se ele realmente entrou pra contagem de presuntos, o que infelizmente não é o caso, já que ele logo se levanta. No entanto, a garota perde a paciência e crava a tramontina no peito dele, o finalizando de vez. Como o Quinn do mal tinha roubado a célula de antimatéria lá da usina nuclear no passado, ela usa o cilindro na máquina novamente e volta pro passado. Ela então diz que vai ficar por lá, já que ela aproveitou pra ir na casa dela no futuro e ao bater na porta não foi reconhecida pelos pais, indicando que naquela realidade
verdade, ela nunca nasceu. Portanto, aquela teoria que eu tinha comentado de que alterar o passado não muda o futuro, continua válida, já que por ter alterado o passado, Lucy acabou criando uma outra linha temporal, onde não importa se os pais dela tiveram como filho ou não. A gente então descobre que Lucy decidiu ficar em 2003, onde vemos ela comendo com a família, sendo que Summer também resolveu sair do armário definitivamente pra eles, e agora tá namorando o Emily. Corte no tempo teve péssimas avaliações, tanto da crítica quanto do público, e eu vou te contar, o filminho sem vergonha de Halloween. O longa tinha potencial, afinal, slashers assassinos e viagem no tempo é sempre algo interessante de ver. No entanto, essa trama aqui é muito rasa e foca muito mais no drama familiar do que no elemento de terror, já que as sequências onde o mascarado aparece realmente são curtíssimas, e o filme tem uma barriga de roteiro que só serve pra enrolar. Além disso, a máscara do vilão foi rapelada do filme 16 Facadas, outro que eu já derrotei por aqui, e que na minha opinião é bem melhor do que esse. Diante de tudo isso, eu dou uma nota 4,5 pra Corte no Tempo. Agora eu quero saber de vocês, deixa aí nos comentários a sua nota de 0 a 10. Como esse filme estreou diretamente na Netflix, a gente não tem bilheteria de cinema. Pessoal, não esquece de seguir as redes sociais que estão aparecendo aí na tela, e também considere fazer parte do clube de membros, onde você tem acesso a selos e figurinhas pra pôr nos comentários, assiste os vídeos de forma antecipada e não precisa ver os anúncios. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos do filme foi de apenas 5, sendo que eu não vou considerar a linha do tempo original. Portanto, o troféu presunto de ouro vai pra Brian, já que esse foi realmente o que a gente viu aparecendo em tela. Pessoal, tô deixando uma playlist aí super maneira, onde tem os filmes 16 Facadas, A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2 e mais alguns filmes de slashers que eu tenho certeza que vocês não conhecem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!